Bem-vindo a mais esta reflexão. Temos na vida de Daniel algo que nós precisamos aprender. Ele não se corrompia, não se deixava envolver pelos valores, pela vida, pela maneira da Babilônia, mesmo vivendo no meio dela, mesmo ocupando um cargo importante, pois ele com outros estavam, vamos dizer assim, eram segundo no comando do império. E a gente precisa ver isto numa perspectiva que a gente entenda que filhos de Deus, pessoas comprometidas com Deus, com sua vontade, não se deixam corromper. Tanto que tentaram encontrar motivo para que Daniel estivesse em maus lençóis diante do imperador. Mas não encontraram motivo algum. E só encontrariam na palavra de Deus, na religião de Daniel, que era judeu. Diz assim Daniel 6, versículo 1 ao 4. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar conta para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. É diante de pessoas assim que nós precisamos olhar, compreender e entender como devemos viver. A fidelidade de Daniel não era para com Dario, era para com o seu Deus e a vontade do seu Deus, pois ele entendia a sua responsabilidade. Nós precisamos entender isso, precisamos crescer neste entendimento. Não podemos nos deixar corromper, independente de posição, independente do que estivermos fazendo, independente dos cargos ou de posições que possamos ocupar. Não pode haver em nossas vidas qualquer motivo que expresse qualquer tipo de corrupção, qualquer coisa que leve a buscar o benefício próprio em detrimento da empresa, em detrimento de um governo, em detrimento de qualquer coisa que estejamos fazendo. Não buscamos os nossos benefícios, mas devemos agir segundo a palavra de Deus, andar na verdade, praticar a justiça, sermos expressão de Cristo neste mundo, não nos corrompendo com nada desta vida, seguindo o modelo de Daniel, pois ele não se deixou corromper e, por causa do seu exemplo, nós aprendemos sobre a vontade de Deus. Ele sofreu as consequências da sua decisão. Foi lançado na cova dos leões por não ter se dobrado diante da estátua que foi construída. Mas a gente precisa entender, somos filhos de Deus para revelarmos a glória de Deus, para sermos instrumento de justiça, expressão da graça maravilhosa de Deus. Devemos andar na justiça, segundo a palavra de Deus. Precisamos conhecer essa palavra. Precisamos entender a vontade de Deus para caminharmos nesta direção. Não podemos ser pessoas preguiçosas, não podemos ser pessoas que não entendem a vontade de Deus. Devemos buscar esse entendimento. Devemos buscar a compreensão do que o Senhor quer de nós, para vivermos alinhados com sua vontade, não sendo religiosos, pois não se trata de impor
o nosso entendimento, a nossa compreensão na vida dos outros, mas nós agirmos segundo a palavra de Deus. Nos comprometermos com Deus e não nos deixarmos corromper, para sermos luz, para testemunharmos, para revelarmos, para manifestarmos os frutos que revelam Cristo neste mundo e assim o Pai possa ser conhecido. Que a gente entenda, compreenda e que buscamos de todo o coração o conhecimento desta vontade, andando segundo os valores eternos do reino de Deus, glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.